Tati Castelhano, atacante da Lazio, mais próximo do Flamengo. Temos a escalação para Flamengo e Santos. O mercado da bola tá uma loucura, né, no Mengão. Informações muito mais para vocês, tá bom? Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal. Ajuda demais o meu trabalho. Mas sem delongas, vamos ver aqui a escalação dos dois times, né? Lembrando que o Neymar vai ser titular hoje. Temos o Ilharão, que retornou ao Santos, né? Jogou muito tempo aí no Flamengo, aquele time massa lá de 2019. Vocês se lembram, tá Maurão do Jorge Jesus. Retornou lá do Olympiacos da Grécia e agora está atuando agora no Santos, mas vai ficar no banco, provavelmente entra no segundo tempo. Temos Neymar como titular, temos mudança no time do Flamengo, Varela improvisado, já que Alexandre e Ayrton Lucas está fora, e muitas informações para vocês, tá bom? Vamos ver aqui um pequeno corte aqui do programa da ESPN, falando sobre esses dois times, né, como vão atuar os dois times hoje, lembrando que o jogo é 8 horas da noite, lá na Vila Belmiro, Santos e Flamengo. Vamos ver aqui todas as informações e ao final trago tudo para vocês sobre o mercado da bola do Mengão. Vamos pro vídeo. Pedro reivindicou e não funcionou. Então agora vamos para essa cartada final. E é normal, Edu, eu entendo o Pedro tá nessa de, pô, o cara me expôs, não tô bem, acho que ele foi desrespeitoso. É normal o cara ficar chateado depois de tomar uma bronca pública dessa. Mas quando a poeira baixar, é uma lição para ele. E se quem está no entorno do Pedro souber assimilar isso, não ir para o caminho do revanchismo, de ficar estendendo essa picuinha, tende a ser algo positivo para o Pedro. O Pedro tem a faca e o queijo na mão. Pedro joga no clube mais popular do país, no clube mais rico, que dá condição, que monta um time para a bola chegar para ele, com um treinador que tem uma ideia de jogo ofensiva. Existe hoje uma carência de camisa 9 na seleção. A 9 da seleção não tem o dono. O Pedro tem muito talento. Mas já entraram nos concorrentes aí, né? Sim, mas ainda não tem aquele cara que vestiu ali e falou, pô, é minha, eu sou o titular. E o Pedro, depois de... Aí eu tenho um detalhe, daqui a pouco a gente pode entrar nisso aí. Mas o Pedro... Você já remata na sequência. O Pedro, depois de tanto tempo, a sombra do Gabigol, precisando ali... Agora que não tem mais Gabigol, agora que era para ele ser o 9, voltou de lesão... Ele vai desperdiçar essa oportunidade também? Então é realmente um momento de ser humilde, de ter autocrítica e tentar fazer o que o treinador propõe. Porque para ele vai ser bom adicionar o que o Felipe quer, é que ele treine melhor e no jogo passe a entregar mais sem bola. Então é o que falta ao jogo do Pedro. Falta o quê? Ambição. Para ele se tornar completo. Mas falta ambição, falta ambição, pô. Eu não acho que seja só ambição. Mais do que ambição também, Eugênio. Falta essa capacidade de entender que pode fazer diferente, que pode evoluir. E aqui no futebol... Eu gostei do desabafo do Felipe Luiz, porque aqui no futebol brasileiro existe uma cultura de... o atleta não pode ser exposto, o atleta não pode ser contrariado, o atleta, ainda mais quando tem talento, não pode se sentir melindrado. Olha só, hoje... Não, e tem uma masculinidade frágil também, a questão é que você expõe um profissional, um ser humano, ao que hoje uma metralhadora, que é a resposta. O Flamengo é um clube com uma torcida gigantesca, e a gente sabe que hoje um dos grandes problemas dos jogadores profissionais, não só dos jogadores, mas com todo mundo, é a repercussão em mídias sociais. Não, tá bom. Você expor um jogador desse jeito, você complica muito a vida do cara. A repercussão na rede social existe. Quando ela se volta contra o treinador. Quando o Felipe Luiz não escala o Pedro, e todo mundo... Por quê? E ninguém explica nada. Não, ele explica. Ele só não precisa ganhar nesse nível. Eu acho que ele não foi... Mas ele não foi desrespeitoso. Eu acho que ele... Acho que falar de deboche, falar de beirar o ridículo... Eu não acho correto. Pra mim, ele foi sobre o profissional, não sobre o não acho correto. Eugênio, olha só. Hoje o... Posso falar do comportamento, não está de acordo com o que a gente espera... fisicamente ele não está bem. Acho que ele não usou as palavras corretas. Ele expôs, ele pegou muito pesado. Eu entendo os motivos dele, mas eu acho que a forma como ele fez passou do ponto. Mas olha só. Ele também errou. Eu entendo que foi ali algo que a gente não está acostumado e foi um posicionamento duro. Mas... Eu não acho que ele faltou com respeito em nenhum momento. Eu também não acho. O Felipe Luiz... Só as palavras, né? Ridículo, que pegou um pouquinho pesado. Eu quero, Pedro, porque se ele fosse ali, pô, esse cara não serve, descartando, aí sim eu vejo que iria por um caminho que não é legal. Agora, hoje o Flamengo vai jogar com o Santos. O Santos com o Neymar. Se ao longo da carreira do Neymar, ele tivesse topado com um treinador, com essa personalidade do Felipe Luiz, se um treinador, o Tite, ou o Fernando Diniz, ou qualquer outro técnico, tivesse tido a mesma rigidez
que o Felipe Luiz teve com o Pedro, com o Neymar, teria prestado um grande serviço ao Neymar. Porque A gente resgatou aqui... O primeiro que tentou ter uma postura... Desculpa, Mari. Pode falar. Não? O primeiro técnico que tentou ter uma postura mais firme com o Neymar foi mandado embora. O Dorival Júnior, o Neymar tinha 18 anos. 19, sei lá. Não, mas... Foi mandado embora. Bateu de frente com ele, tchau. Mas é isso. Que bom que o Felipe hoje é respaldado Eu acho também. para fazer esse tipo de coisa. Porque, na minha visão, o Felipe está fazendo um Ele favor é respaldado pro porque está dando resultado dentro de campo. Sem precisar do jogador. Eu acho que isso é importante, porque assim, a gente aqui, enquanto você estava de férias, a gente resgatou 2 falas de 2 treinadores campeões com o Flamengo, falando Rogério e Dorival. sobre o Pedro. Então, o Dorival aqui, num Bola da Vez, e o Rogério numa entrevista coletiva também. Então, assim, o futebol Sampaoli também. masculino, ele cria E o Davi uma Luiz. atmosfera e uma bolha de que você tem que tomar muito cuidado para você não agredir o ego do jogador. E eu nem tô falando que o Felipe Luiz ele levou para esse lado ou não, mas sim cria-se. Então, assim, não falem do Neymar publicamente, porque, cara, por favor, a gente não pode mexer nesse momento com isso. A gente precisa muito dele. Hoje, quem precisa de quem ali é o Pedro. O Pedro precisa do Flamengo. O Flamengo hoje, ele tem uma vida pós-Pedro. Assim como então, o Neymar precisa do Santos. Exatamente, assim como o Neymar precisa do Santos, mas o Santos se colocou na condição de que só ele precisa do atleta. Então, não, gente, o Felipe Luiz ali, eu entendo o lado do Eugênio, e assim, faz sentido também. Poderia ser tratado internamente, assim como poderia ser tratado publicamente. E ele escolheu as palavras ali sem faltar o respeito. Não acho que ele faltou respeito com o Pedro, mas colocar o jogador nessa bolha de que, gente, só trata isso internamente porque vai pegar muito mal ali. E como que ele está tratando internamente os companheiros? O Felipe Luiz falou isso. Chegou no momento em que isso pode contaminar o meu grupo. E eu não vou deixar isso acontecer. E o Felipe Luiz, uma das primeiras coisas que foi colocado em questão quando ele assumiu o Flamengo como treinador foi: será que ele vai ter pulso firme com os jogadores que ele já atuou junto? Será que ele é treinador para isso? Como que vai ser quando ele tiver o primeiro entrave? Aqui tem hierarquia. E no meu grupo, eu preciso que todos estejam comprometidos. E aí, ele colocou uma situação que não está acontecendo com ele. Eu acho que passou do ponto. E só uma questão ainda sobre isso. A gente conversando com os profissionais do futebol que trabalham dentro do dia a dia, é muito grave hoje a situação da maioria dos jogadores em termos de saúde mental. É muito grave da maioria dos jogadores, porque a cobrança é gigantesca, é monumental. Muitos deles, isso não é falado muito publicamente e tal, tem que recorrer a remédios de tarja preta para conseguir manter o equilíbrio. Porque esperam chegar no limite também, né? Porque a terapia ela é preventiva. Se a gente tivesse criado uma sociedade ambiente... em que... É isso, mas é porque... É isso, pessoal. Eu vou entrar em outro assunto aqui que não tem a ver com a escalação de hoje, né? Pro jogo um outro em Flamengo e Santos daqui a pouquinho, 8 horas da noite. Lembrando que o mando de campo é do Santos, né? Lá o jogo vai ser na Vila Belmiro, fora de casa. E uma vitória deixa o Flamengo muito, né? Importante essa vitória pro Flamengo, deixar o Flamengo no topo ainda. Embora o Flamengo esteja o mesmo número de pontos do Cruzeiro, mas lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, tá bom? Temos aqui a provável escalação do Mengão para enfrentar o Santos. Só pegar aqui que teve uma atualização na escalação em virtude do Varela e questão do Ailton Lucas e do Alexandre. Tiveram algumas mudanças aqui na escalação do Mengão. Aqui. Vamos lá, como eu falei, né? O Ailton Lucas sofreu aquele corte naquela pancada absurda que teve no último jogo, diante do São Paulo. Tem 8 centímetros de profundidade, teve que passar por cirurgia, teve aquele processo de antibiótico que ele tomou, vários outros medicamentos para poder conseguir se recuperar, mas está fora do jogo, tá bom? Já o Alexandre teve uma lesão na posterior da coxa, né, de grau 1, está fora também da partida. Não sei se ele vai ter condições de atuar contra o Fluminense, eu acho meio difícil, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. Em virtude disso, o Varela vai ser improvisado na lateral esquerda. Mais o Matiazinho, né? A gente não tem o Matiazinho no banco. Só que o Matiazinho tá voltando de recuperação, embora tenha jogado alguns jogos mundial, mas não jogou todo o jogo, tá bom? Jogou pouco tempo, né? Já nos minutos finais. Tá naquele processo de condicionamento físico, né? De recuperação, né? Teve lesão até pro Flamengo ser um pouco mais cauteloso em relação à recuperação dele. E provavelmente só entre no segundo tempo. Por isso o Varela vai ser improvisado na lateral esquerda. Com isso, temos aqui algumas mudanças. Também o Pedro que está fora, né? Que não foi relacionado em virtude de tudo que vocês já viram aí. Está fora. Com isso, tem algumas mudanças também no ataque. Vamos para... E o Jefferson também que está fora, né? Que foi vendido
outra mudança também no sistema defensivo, né, ali do volante do Flamengo. Vamos lá. Goleiro Rossi, laterais Léo Pereira e Léo Ortiz, lateral direito, perdão. Goleiro Rossi, zagueiros Léo Pereira e Léo Ortiz, lateral direito Wesley, lateral esquerda Varela, volantes Jorginho e Alan, no meio Arrascaeta, na ponta direita Luiz Araújo, ponta esquerda Bruno Henrique e no ataque Gonzalo Plata, tá bom? Um time aí muito forte, tem condições de fazer um bom jogo e conseguir uma boa vitória diante do Santos. Lembrando que lá do outro lado, né, o Neymar tá como titular, o Ilharão tá no banco, provavelmente entra no segundo tempo. Vai ser um jogo muito bom de assistir, né? Esperamos que o Flamengo consiga fazer um bom jogo hoje, consiga manter aquela pressão pós-perda, manter aquela pressão alta na saída de bola, aquela famosa teia de aranha, o time pressione bastante e consiga já começar com tudo já para não correr risco, né? Fazer logo um gol e ir para cima do adversário, tá bom? Embora o jogo seja fora de casa, né? Tem a questão da torcida do Santos, aquele caldeirão todo, mas o Flamengo tem tudo para fazer um bom jogo e conseguir uma vitória, que é o mais importante, certo? Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Bom, agora sobre o Tati Castelhano, né? Novo atacante aí da Lazio, que tá, bem dizer, perto de ser anunciado. Lembrando que não é uma negociação fácil, mas tudo indica que já tá bem encaminhado, tá bom? É o seguinte, o Boto teve uma reunião hoje, uma videoconferência, né, com o jogador, com seu staff. Lembrando, né, deixando aqui uma ressalvazinha aqui, já tá tudo acertado, base salarial com o jogador, tempo de contrato, já tá tudo acertado entre o jogador, seu staff e o próprio Flamengo. O que tá pegando é só a questão da liberação da Lazio. A Lazio até a princípio queria 30, 40 milhões de euros pelo jogador, um valor muito alto, mais de 200 milhões de reais. E o Flamengo tá fazendo tudo para baixar esse valor, né, para chegar a um número adequado que o Flamengo queira comprar o jogador. Lembrando que o Flamengo quer muito esse jogador, né, que entende que é um potencial muito grande, vai agregar bastante. Até alguns jornalistas falaram que ele se assemelha muito ao Gabigol por ter muitas chances, fazer gols, mas também perde muitos gols, mas é um cara muito técnico, né? Um cara muito bom e se encaixa perfeitamente no sistema de jogo ao qual o Felipe Luiz quer implanta, né, no Flamengo. Bom, por isso o Flamengo tá correndo atrás aí contra o tempo. Embora o jornalista Vene Casagrande tenha trazido ontem, que estava tudo acertado, já estava tudo encaminhado, era só questão de burocracia, né, de trâmites para poder o Flamengo anunciar o jogador, mas a informação que a gente tem é que é uma negociação difícil, complicada pela questão da Lazio, que tem um valor alto pelo jogador, tá bom? Mas vai ser um baita de um reforço aí no Mengão. Mas coloquem nos comentários a opinião de vocês. Espero que tenham gostado do vídeo, puder deixar aquele like, se inscrever no canal, ajuda demais o meu trabalho. Créditos, direitos autorais e ESPN Brasil. Valeu.